Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos continuar, aqui na primeira ordem. Nós já passamos pela terceira, segunda ordem, fomos crescendo aqui, ou melhor, decrescendo nas classes, que é uma classificação inversa, Então nós chegamos agora na primeira ordem, espíritos puros, na classificação de espíritos. Então, nós vamos começar pelo número 112. No número 112, nós temos aqui os caracteres gerais. Caracteres gerais não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, aqui ele está mostrando algumas características que tem os espíritos puros, Nós falamos nas outras aqui, na segunda ordem, dos bons espíritos e na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, Então vejam que aqui eles têm características bem diretas, bem específicas, que não sofrem nenhum tipo de influência da matéria, o espírito puro. E em questão intelectual e moral, eles cresceram muito, Então são superiores. E vejam que tem esses dois atributos, intelectual e moral. Então toda a parte de conhecimento, ciência, entendimento sobre a matéria, sobre a ciência, sobre matemática, sobre diversos quesitos universais, e a questão moral, que envolve o amor, envolve filosofia, envolve uma série de situações. Então são dois quesitos principais. No número 113, ele vai relatar aqui a primeira classe, que é classe única. Nós vemos decrescendo aqui, nas classes, E nós chegamos até, vemos desde a 10ª, se eu não estou enganado aqui. Então vejam, na classe única, quem são esses espíritos puros? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Então eles não precisam necessariamente encarnar para suportar provas, Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade, olhem o detalhe importante, de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem. Eles designam as suas missões: assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da felicidade suprema. É para eles uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Olha que importante que ele falou aqui no final. Então vejam que os espíritos puros estão em uma classe muito superior. Eles têm uma ordem, uma organização onde de cima para baixo um vai comandando, chefiando o outro de forma a organizar. Então vejam, eu falo sempre que é importante o conhecimento do funcionamento da espiritualidade, como funcionam as coisas do outro lado. Outro dia eu falei sobre a clarividência, você quer abrir a clarividência, mas você sabe como é que funciona o outro lado? Então isso é importante. Então esse fato de você conhecer essa classificação já é uma importância. Você entender como é que isso aqui funciona, como os espíritos se comandam. Eles não ficam pulando, correndo, desvairados, livres na espiritualidade, fazendo o que querem. Aqueles sim que estão na imperfeição, que estão no mal, estão lá no seu livre-arbítrio,
do mal, né? Praticando a maldade e fazendo coisas erradas, mas a organização do bem, que vem diretamente de Deus, existe uma ordem de espíritos que se coordenam para ajudar as pessoas encarnadas, as pessoas que estão na Terra, aqueles que estão desencarnados, perdidos, os que estão sofrendo, até aqueles que estão no mal. Então, para tudo, gente, existe uma organização muito bem específica. Algumas pessoas aqui, ele fala aqui na questão da manutenção da harmonia universal. Esses espíritos que são superiores, que são espíritos puros, eles não têm mais a necessidade de encarnar porque eles não têm provações. Talvez algum deles seja desses grandes avatares que reencarnam, né, para ensinar o amor, ensinar a pureza, como Jesus, por exemplo, né? Eu acredito, não tenho certeza, que Jesus, dentro dessa classificação, seja um espírito puro que encarnou para ensinar. Então, isso para mim é uma possibilidade, tá? Por que eu falo possibilidade? Porque seria muito injusto da minha parte bater o martelo aqui para todos vocês dizendo dessa forma a realidade, né? Então, eu não sei se podem existir outros, se de repente Buda, se talvez outros espíritos, né, tenham sido espíritos puros, mas talvez outros tenham sido intermediários, tenham sido bons espíritos, espíritos sábios, de acordo com a classificação que nós demonstramos aqui. Um item importante que ele fala aqui na frente, os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Isso é importante para a gente desmistificar algumas pessoas que dizem assim, eu tenho um mentor que é um espírito puro, eu tenho um mentor que é um santo, eu tenho um mentor que é um espírito elevado da 10ª dimensão, de grandeza não sei o quê, que é um guardião infinito das galáxias. Esse tipo de espírito, que é um espírito puro, como ele relata aqui, tá? Que não encarna mais, que não tem necessidades materiais, esse espírito ele não fica na Terra cuidando de uma pessoa. Isso aí está lá no nível dos mentores espirituais, que são bons espíritos que se relacionam direto conosco, tá? Então, aquele bom espírito que ainda é passível de encarnar para fazer boas ações, que já conquistou o bem, mas pode encarnar para fazer muitas coisas boas, ele é o mentor. Agora, o espírito puro, ele não está ligado diretamente a uma pessoa encarnada, né? Ele se liga, sim, a espíritos superiores, espíritos sábios, que por sua vez passam as ordens a bons espíritos que vão dispersar essa ordem aí entre encarnados e desencarnados que estão numa camada mais baixa. Então viram que tem uma hierarquia, uma organização de acordo com os méritos desses espíritos, mérito conquistado. Não é igual na Terra, né, gente? Que o mérito às vezes é ferido aí por certos atalhos das pessoas, né? Mas na espiritualidade existe sim o mérito e os espíritos crescem pelas suas conquistas. Então vamos tirar aí do nosso conhecimento essa situação assim, que existem espíritos de uma grandeza gigantesca que ficam simplesmente sendo mentores espirituais de pessoas na Terra. De modo geral, esses espíritos nem se comunicam com essas pessoas da Terra. De modo geral, esses espíritos nem podem ser vistos ou sentidos por pessoas encarnadas na Terra. Um bom exemplo é um exemplo que André Luiz deu em uma de suas obras, quando em uma reunião na área deles, lá em uma colônia, eles iam receber um espírito superior, como um espírito desse, né? E ele ia dar uma palestra. Sabe o que foi feito para esse espírito se comunicar com eles? Só para ele ser visto e ouvido, ele não estaria exatamente ali. Eles usaram, se não me engano, 3 a 5 médiums para concentrar energia para que esse espírito fosse perceptível ali no plano espiritual, onde André Luiz vivia. Agora você imagina para nós, encarnados, ter uma relação direta com um espírito desses, né? Então, nós estamos muito distantes, muito distantes. Nós vamos chegar lá, sim, um dia, mas estamos longe. Então, meus amigos, isso é o que temos aqui na nossa classificação dos espíritos. Nós percorremos aqui as 3 ordens de espíritos, tá? Dentro de todas as suas classes, tá?
E nós vemos desde a 10ª classe, né, até a primeira, dentro dessas 3 ordens. Eu vou colocar um quadro aí na tela mostrando toda a divisão, repetindo toda essa divisão para vocês, mas isso está lá no Livro dos Espíritos, tá? Na escala espírita. E no próximo vídeo nós vamos continuar um capítulo muito importante, muito interessante para nós conhecermos como funciona o plano espiritual, que é a progressão dos espíritos. Vamos continuar lá no número 114. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Até o próximo vídeo.